Internacional abriu nesta segunda-feira a curta preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Gaúcho contra a equipe do São Luís, em Ijuí, pelo Campeonato Estadual. E a dúvida e principal assunto no CT Parque Gigante envolve a meta, porque com a lesão do goleiro Ivan, Antony deverá ganhar sequência, enquanto Kehler está sendo reintegrado ao elenco e um plano envolvendo os dois jogadores deve ser executado pela direção e também pela comissão técnica. Aliás, sobre Ivan, o goleiro passou por procedimento cirúrgico e se manifestou, agradecendo as mensagens de carinho que recebeu da torcida colorada. A gente fala também a respeito do mercado de transferências, porque o assunto Borré ganha novos capítulos na Alemanha e a busca colorada por Thiago Maia também. O presidente do Flamengo fala sobre o assunto e afirma que o jogador deverá entrar em campo pelo Campeonato Carioca, enquanto uma informação que vem do Rio de Janeiro fala sobre um avanço quase terminal do Inter pelo jogador. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento nesta tarde no CT Parque Gigante. Atividade de reapresentação depois da partida, vitória por 1-0 sobre a equipe do Avenida, tá? Os jogadores titulares, eles apenas caminharam em volta do gramado, enquanto aqueles que são reserva e que devem atuar contra o São Luís de Ijuí nesta quarta-feira, fizeram um treinamento no gramado do CT. Algumas novidades desse treino, tá? O primeiro deles, e a principal preocupação envolve o gol, a meta colorada. Isso porque com a lesão de Ivan, Kehler está sendo reintegrado ao elenco. Ele já vinha treinando normalmente com o grupo, volta a estar à disposição no CT Parque Gigante e deverá viajar na próxima quarta-feira para Ijuí, mesmo tendo ficado de fora da partida contra a equipe do Avenida, porque o Inter estava buscando uma negociação com o jogador. Isto dá um passo atrás com a lesão do Ivan e Kehler viaja para Ijuí junto com Antony, que foi o goleiro que assumiu a bronca no segundo tempo da partida. O Inter tem um plano emergencial, que é utilizar Antony e dar sequência para o goleiro. Isso deve ser oficializado pelo técnico Eduardo Cudê na partida em Ijuí, enquanto o Kehler fica quase como um guardião, porque caso o Antony não dê a resposta, o Kehler está ali, e aí o Inter buscaria no mercado um goleiro reserva para Rocher e desta forma liberaria o Kehler para a negociação. Se o Antony der resultado e o Inter obtiver confiança no goleiro, o Inter ou mantém o Kehler para brigar por posição com o Antony como um terceiro goleiro, ou então libera o Kehler e aí sobe alguém da base para ser um terceiro goleiro e efetiva Antony como o reserva titular ou como o segundo goleiro da hierarquia, que vai ter um papel importante ao longo dessa temporada, em especial pelo fato do Sérgio Rocher disputar a Copa América e várias convocações pela seleção uruguaia. E isso vai ser agora definido nos próximos jogos. Então a tendência é que na quarta-feira Antony jogue e tenha mais uma oportunidade, essa primeira como titular da meta colorada contra a equipe do São Luís de Ijuí, tá? Enquanto isso, o Inter chamou um goleiro para ter 3, pelo menos, treinando no CT Parque Gigante, que é o Henrique Menck, tá? Ele tem 17 anos de idade, ele é do time sub-17 do Internacional e está ali completando o treino, já que o time sub-20 do Inter, que jogou a Copinha, está de férias um mês, chamaram um do sub-17 para ter pelo menos 3 goleiros treinando no CT Parque Gigante. Já foi chamado pelo time profissional, o Menck, tá? Bom, ainda sobre goleiros, o Ivan passou por procedimento cirúrgico ao longo dessa segunda-feira, tá? Para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, que ele lesionou e rompeu na partida contra o Avenida. E ele mandou um recado ainda do hospital, logo depois da cirurgia. A gente acompanha o que falou o goleiro Ivan. Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para estar agradecendo cada um que tirou o seu tempo para estar orando por mim, me desejando força. Recebi muitas mensagens e não podia ficar sem estar agradecendo vocês aqui, tá bom? Graças a Deus a cirurgia foi um sucesso. Agradecer todo o apoio, todo o suporte que o Inter vem me dando. E agora é focar 100% na recuperação e voltar o mais rápido possível, tá bom? Agradeço mais uma vez de coração a todos vocês e tamo junto. Valeu pelo carinho.
Este o Ivan e, claro, a gente deseja pronta recuperação para o goleiro colorado, que vai ter aí de 6 a 8 meses de recuperação pela lesão que teve, uma grave lesão do goleiro Ivan, uma infelicidade logo no seu primeiro jogo com a camisa colorada, tá? Um outro destaque do treino foi essa conversa aí que eu flagrei do Eduardo Cudê com o Magrão. Os dois ficaram o treino inteiro conversando, tá? Não sei sobre o que eles estavam falando, sobre negócios, sobre contratações, sobre o time, enfim. Mas eles ficaram grande parte do treinamento conversando e a gente pegou essa imagem aí de longe do Magrão e do Cudê. Uma curiosidade também dessa atividade no CT Parque Gigante. Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal atualizando o assunto Borré. Porque Borré entrou em campo neste fim de semana pelo Werder Bremen, na vitória do seu clube contra o Bayern de Munique, lá na Allianz Arena, o jogo mais difícil da temporada da Bundesliga. O Werder Bremen ganhou, só que o Borré ele foi reserva. E o assunto Borré começa a esfriar na Alemanha, o que pode ser bom para o Internacional. Não ter tanto protagonismo e tantos holofotes em cima do Borré pode fazer com que ele antecipe a sua vinda para o Internacional. Mas existe um limite para isso, que é o dia 2 de fevereiro, que é quando fecha a janela na Alemanha. Ao longo dos próximos dias a gente vai aprofundar o assunto, mas mais detalhes sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Por último, eu quero falar sobre Thiago Maia, porque tem novidades em relação à busca colorada pelo volante, tá? E a primeira novidade é uma fala do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que em entrevista para o canal Sport TV, lá nos Estados Unidos, onde o Flamengo está fazendo a sua pré-temporada, falou sobre diversas negociações, entre elas sobre Thiago Maia. Ele não descartou a possibilidade de negociar o volante, a gente sabe que o Inter tem uma negociação avançada com o Thiago Maia, mas ele afirmou que o Thiago Maia também ficou e não viajou com a pré-temporada, com o grupo principal para a pré-temporada, para reforçar o time que está jogando o Campeonato Carioca. É óbvio que isso se dá em função de ele não estar nos planos, mas como ele está treinando no Brasil, ele ficou no Brasil trabalhando, o Flamengo vai colocar ele para jogar o Campeonato Carioca. O próximo jogo, inclusive, do Flamengo é no próximo fim de semana, tá? O Flamengo, por exemplo, empatou com o Nova Iguaçu e joga agora no próximo fim de semana contra a Portuguesa, na Ilha do Governador. Aliás, fora de casa, o Campeonato Carioca está sendo itinerante, enfim, nem sei se é na Ilha do Governador esse jogo, mas é contra a Portuguesa do Rio de Janeiro com o mando da Portuguesa. E o Thiago Maia pode ser reintegrado ao elenco do Flamengo, o elenco B, para este jogo, já que o time B está jogando o Campeonato Carioca. O Thiago Maia pode reforçar esse elenco de acordo com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Além disso, vem uma outra informação do Rio de Janeiro, essa mais otimista, porque o canal do Paparazzo Rubro-Negro trouxe a informação de que o Inter avançou na tratativa pelo Thiago Maia, porque o Inter subiu o valor oferecido para o Flamengo. A negociação estava estagnada, ela estava travada, porque o Flamengo pediu 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. E agora vem da imprensa do Rio a informação de que o Inter subiu um pouco essa oferta e se aproximou de fechar definitivamente com o Thiago Maia. Lembrando, o jogador já tem um acerto com o Internacional, salarial, quer vir, o Cudê ligou para ele, convenceu o jogador, ele está disposto a jogar no Inter. Resta acertar com o Flamengo, que está pedindo lá em cima 5 milhões de euros por 50%, o valor que o Inter não quer pagar, e se tentam chegar a um denominador comum para que o Thiago Maia possa, enfim, ser jogador colorado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa terça-feira, onde a gente tem, por exemplo, pelo Campeonato Paulista, Mirassol e São Paulo. Odd do Mirassol 3.5, empate tá pagando 2. Aliás, empate tá pagando 3.4 e São Paulo tá pagando 2. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!